Graça e paz, queridos amigos e irmãos que acompanham o podcast Fé na Verdade. Este podcast tem como propósito alcançar os pastores, alcançar os pregadores, os missionários, os obreiros, aqueles que ministram a palavra, porque nossa igreja tem o ministério de conferência, a conferência Fé na Verdade. E o podcast Fé na Verdade tem este propósito: fortalecer os pastores, a encorajar os pastores, e nós escolhemos para o primeiro podcast Fé na Verdade o estudo do livro Eu Creio na Pregação de John Stott, um autor excepcional, já na glória, como nosso Deus, um comentarista fiel, bíblico, relevante, profundo. E o livro, para mim, tem sido uma bênção reler este livro, e a cada encontro nós estaremos estudando um dos capítulos. Já estudamos o prefácio e a introdução, hoje teremos o primeiro capítulo do livro. Neste primeiro capítulo, o pastor John Stott, ele fez um breve histórico sobre a pregação. Ele pegou vários pregadores e grandes homens da história da nossa fé e suas declarações a respeito do valor, da importância, da necessidade e da relevância da pregação. Portanto, veremos este breve histórico. Ele disse que o critério foi subjetivo do seu coração. Ele poderia ter lançado mão de muitos outros grandes pregadores da história, mas ele selecionou os que veremos. E conosco está participando deste primeiro podcast Fé na Verdade o pastor Norton. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez, para nós darmos sequência nos estudos do livro Eu Creio na Pregação. E, pastor, este podcast é para os pastores, mas eu acredito também que os irmãos, os diáconos, os líderes, a igreja em si que estiver nos acompanhando também será muito edificada, porque hoje é tão importante que a igreja também saiba e dê o valor que a palavra de Deus e a pregação tem. Então, uma vez que nós vamos tratar desse ministério que é particular do pastor, a relevância da pregação ajudará a igreja, principalmente, a valorizar o seu pastor, se realmente ele é um homem que prega a palavra de Deus. Então, nós vamos dar início à nossa primeira consideração. Logo no início do capítulo, o pastor John Stott afirma que a pregação é indispensável para o cristianismo, e sem a pregação, o cristianismo perde algo necessário que lhe confere autoridade. Ele conclui o raciocínio dizendo que o cristianismo é essencialmente uma religião da palavra de Deus. Sendo assim, a pregação é indispensável, não é? Porque é uma fé baseada naquilo que Deus disse, no registro da sua revelação. O que o irmão pensa aí sobre estas declarações de John Stott logo na abertura deste capítulo, pastor? É essencial, sem dúvida, a palavra de Deus, porque a nossa fé é fundamentada na revelação de Deus. Hoje mesmo eu conversei com uma mulher e ela estava dizendo que está muito preocupada com sua filha de 25 anos, porque começou a participar de uma determinada igreja aqui mesmo em Manaus, e ali ela recebeu algumas revelações que não tem nada absolutamente a ver com a palavra de Deus. E isto está trazendo grande transtorno na família, porque inclusive é uma revelação contrária à palavra de Deus, porque a revelação desta líder nesta igreja é de que certa pessoa da família seja abandonada, em vez de ajudada. E isso chocou muito a família, e aí aquela irmã perguntou para mim assim: o que eu posso fazer?
eu disse, por enquanto eu creio que o que eu posso dizer é que devemos orar para que a sua filha de 25 anos, por causa de voltar à palavra de Deus, saiba como julgar revelações humanas que não tem nada a ver com a palavra. Sim. E escolher o bom caminho de seguir o que está escrito, de uma vez por todas, como nos afirma Judas, não é? Sim. É o segredo, não tem para onde escapar, porque nós não temos revelações particulares. O que nós dizemos é a revelação que Deus já deixou para nós. Verdade. O autor, ele afirma no próximo slide que é a fala de Deus que torna necessária a nossa fala. Se Deus falou e Ele delegou-nos a missão de reproduzir, como o irmão destacou agora, o que Ele disse, então a pregação é de suma importância. Daí a obrigação suprema de pregar. E em Amós nós lemos: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Hoje, a profecia para nós é a exposição daquilo que Deus disse. O irmão estava falando desse caso, e é interessante, eu estava me exercitando, e uma personal trainer me procurou, disse: o senhor é pastor? Eu digo: sou. E ela disse: posso lhe mostrar aqui umas mensagens de WhatsApp que meu esposo tem recebido de uma jovem que é crente de uma igreja, e ela citou o nome da igreja, uma grande igreja de Manaus. Eu digo: pode. E ela me mostrou a jovem dizendo que ela havia recebido revelações de que era da vontade de Deus que ele se divorciasse da esposa para ficar com ela, não é? Quer dizer, que absurdo, que absurdo. Quando uma igreja realmente despreza o que Deus disse para valorizar o que supostos profetas e profetisas disseram, é lamentável. E não é à toa, pastor, que a igreja se afasta do trilho da palavra de Deus, não é? Então, o Senhor Deus falou, quem não profetizará? Hoje a nossa profecia é a exposição bíblica. O irmão entende assim também? Sim, sem dúvida. Nós não temos outro caminho, porque a mensagem não é nossa, é dele, né? É do leão. É do leão. Sim. Eu gosto muito dessas figuras bíblicas que, de fato, introduzem os animais. E aqui, com certeza, é porque é considerado o poderoso, não é? Sim. É o todo-poderoso, não é? Sim, é verdade. No mundo animal, apesar de não ser o mais forte dos animais, conforme conhecemos, mas o leão de Judá é absolutamente apresentado como soberano, não é? Sim. É soberano. John Stott dá prosseguimento, fazendo uma série de citações que nós vamos começar no âmbito da história do cristianismo. E a Didaquê, no início do segundo século, já lá no fim, né, do primeiro século, no início do segundo, eles tinham estes critérios: os mestres viajantes devem receber as boas-vindas, mas são apresentados testes práticos para avaliar a fidedignidade deles. Se o mestre contradizer a fé apostólica, se ficar ali mais de 2 dias ou pedir dinheiro, então é falso profeta. Se, porém, for genuíno, deve-se escutá-lo com humildade. Eu achei interessante esta orientação da Didaquê sobre se ele se ele contradizer a fé apostólica. Deus nos deu o Novo Testamento através dos apóstolos, não é? Então, já ali, antes da formação do cânon, nós já temos o critério de que não poderia haver contradição com a fé dos apóstolos. E hoje tem vários apóstolos, né, pastor? O que o irmão... Não há nenhuma dúvida de que o título lá no inconsciente daqueles que começaram a se aplicar estes títulos para si mesmos, ou então para os seus apaniguados, não há nenhuma dúvida que foi para buscar autoridade para proclamar o que bem entendiam, né? Sim. Só que quando nós vamos ao significado desta afirmação ali no Didaquê, são os apóstolos que de fato escreveram.
trouxeram a revelação de Deus para nós, e nada mais, né? E, de fato, este critério abençoará muito, ainda hoje abençoa as pessoas, porque quando nós ouvimos alguém, eu disse hoje para aquela senhora, na minha palavra para ela sobre o que a filha vem recebendo de revelação, eu disse que ela precisa conhecer, a filha dela precisa conhecer a palavra de Deus para poder julgar com sabedoria quem são estes profetas. Porque uma vez nós tenhamos isto em mente, coisas assim, nós não caímos em erro. É verdade. Aí eu disse para ela, olha, quando eu prego aqui, a senhora me ouve, porque ela participa da minha igreja e vai ser membro logo mais, eu disse, a senhora tem que julgar tudo o que eu digo nesta base. Tudo, absolutamente. É assim. Okay. Não pode ser de outra forma, porque senão nós vamos cair em graves erros. A minha esposa, quando eu comentei este fato para ela hoje, na hora do almoço, ela disse assim, Norton, eu sei de casos onde a profetisa, é interessante que há profetisas em bom número na nossa cidade, né, que chamam pessoas para si, elas têm nomes aqui, os nomes são sempre de mulheres grandes servas de Deus do passado, né? Mas aí as pessoas que vão lá, o momento mais elevado de toda a reunião com aquela profetisa, entre aspas, é quando elas revelam alguém. E revelar alguém é dizer o que você está pensando e o que vai acontecer. E tais pessoas se tornam pessoas escravizadas àquele tipo de liderança falsa espiritual. E é triste, né? Pastor, isso, no meu entender, é produto de púlpitos fracos. Sim. E de uma igreja que não está buscando alimento sólido. Sim. Tanto nós, pastores, precisamos resgatar a pregação expositiva para que a igreja realmente compreenda onde ela deve se firmar. Não é? Justino Mártir, John Stott faz mais esta citação, meados do II século, ele contou a prática da igreja daquela época, e no dia chamado domingo, todos quantos moram nas cidades ou no interior reúnem-se juntos num só lugar e são lidas as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas por tanto tempo quanto possível. Depois, tendo terminado o leitor, o presidente instrui verbalmente e exorta à imitação dessas coisas virtuosas. Em seguida, todos nos colocamos em pé e oramos, e conforme dissemos antes, ao terminarem as nossas orações, são trazidos pão, vinho e água, e o presidente, de modo semelhante, oferece orações e ações de graças, segundo a sua capacidade, e o povo concorda, dizendo amém. Né? Meados do II século, reuniões onde a leitura dos apóstolos e dos profetas, Velho e Novo Testamento, eram lidos abundantemente, tanto tempo quanto possível. A centralidade do culto era a palavra, não é, pastor? Considero incrível que em muitas igrejas, hoje em dia, neste tempo de fraqueza, de conhecimento da palavra de Deus, pouco se ouve da palavra de Deus, diretamente da palavra de Deus. Às vezes nem o pregador cita a palavra de Deus. Ele vai comentando o que entende. E outra característica que eu vejo que é terrivelmente danosa é que alguns pregadores hoje, nos novos estilos de ser igreja, eles de fato nem querem ser conhecidos como pregadores. Nós notamos isso, né? Eles são preletores. Sim. Não, eles não pregam, eles fazem preleções. E isto já trai bem o que é o propósito, não é? Demonstra o propósito. Com certeza. É dizer o que querem. Pastor, Tertuliano, um outro grande vulto da nossa fé e da nossa história, também II século. Ele afirmou: nós nos reunimos para ler as nossas escrituras sagradas. Com as palavras sagradas, nutrimos a nossa fé, animamos a nossa esperança, tornamos mais firme
a nossa confiança e, não menos, pela inculcação dos preceitos de Deus, confirmamos bons hábitos. No mesmo lugar também são feitas exortações, repreensões e censuras sagradas. Em nossos dias, o púlpito, os preletores, não é, descaracterizaram a pregação. A pregação, a preleção, que seria uma degeneração aí da pregação, seria um afagar de egos, seria uma centralização do homem. Assuntos como disciplina, juízo de Deus, não são bem-vindos. Existem igrejas aqui em Manaus e no Brasil em que estrategicamente não se tocam nos assuntos bíblicos como o inferno, a ira de Deus, arrependimento, porque a estratégia para atrair as pessoas e esse tipo de mensagem ela enxota, ela afasta. E isso é considerado uma estratégia para atrair pessoas, mas o que nós conseguimos é isso, atrair, ou que eles conseguem pessoas, para eles mesmos ou para aquela comunidade, não para Deus. Isso ocorre até porque também a igreja inclusiva, ela de fato, ela é tudo no culto, é programado para atrair pessoas. Eu gostei de uma afirmação de um autor, que era um livro, eu não recordo agora qual é o nome do autor, mas ele disse, olha, o culto é onde os crentes, de fato, internalizam a palavra de Deus. Esta é a centralidade, tem a ver com este assunto nosso aqui, não é? Não é para afagar quem quer, porventura, chegar para a igreja e participar. Porque até para chegar, eles precisam entender que é o que vai acontecer, porque a igreja verdadeira, que leva a sério a palavra de Deus, não vai mudar nisso. Então, eles precisam se acostumar e ser ajudados pela verdade da palavra de Deus, né? A igreja inclusiva está em plena força em nossos dias, não há nenhuma dúvida sobre isso, né? E já estamos sofrendo, e é triste quando nós, a respeito de algumas pessoas até dos nossos ambientes, nós notamos que vão aceitando estas coisas e aos poucos, e daqui a pouco estão fora, porque nem se deram conta do grande erro que estavam cometendo. É verdade. É um dos lemas da reforma protestante, que a igreja reformada sempre se reformando. Sim. Lutero e os grandes reformadores falavam sobre que a igreja, de tempos em tempos, ela se desencaminha, ela se afasta das escrituras, e sempre uma nova reforma, que na verdade é um voltar para as escrituras, né? O grande mérito da reforma protestante foi o retorno às escrituras sagradas, né? Pastor, Eusébio, também outro grande vulto da história da fé, já agora no início do IV século, ele descreve o trabalho dos pregadores. Eles empreendiam viagens longe de casa e faziam uma obra de evangelista, tendo o propósito de pregar a todos quantos ainda não tivessem ouvido a palavra da fé e de lhes dar o livro dos evangelhos divinos, mas se limitaram a meramente deitar os alicerces da fé em alguns lugares estrangeiros e a nomear outros como pastores, aos quais confiavam os cuidados dos que acabaram de ser trazidos à fé. Em seguida, partiam para outras terras e nações com a graça e a cooperação de Deus. Já aí no IV século, Eusébio descrevendo a visão missionária, não é? A pregação, lançar a fé, as escrituras, nomear líderes e pastores e prosseguir para outros campos, na certeza de que precisavam ouvir a palavra de Deus. E nós vamos fechar esse bloco, pastor, e voltaremos no próximo com mais outras considerações que este excelente livro tem para nos edificar.
Interessante, pastor Norton, sobre essa declaração de Eusébio, esta perspectiva evangelística e missionária, não é, de não permanecer muito tempo para a realização do trabalho pastoral. Foi uma tentativa de alcançar muitos lugares e muitas pessoas, não é? Como o irmão vê essa estratégia aí missionária? É uma estratégia missionária essencial e é o que era seguido por Eurico Nelson, aquele que começou a obra batista aqui no Amazonas. Eu estava apreciando esta afirmação porque Eurico Nelson, que deve ter aprendido de outros bons autores ao longo da sua vida, mas de fato no coração dele esta questão de continuar um pouco mais além na pregação do Evangelho era a marca dele. E eu sempre penso nisso porque hoje em dia, na maioria das nossas igrejas, nós imaginamos que precisamos dar muito mais apoio do que realmente é desejável para as igrejas nascentes. Há igrejas que, de fato, quando tem congregações, por exemplo, imaginam que tem que deixar tudo pronto, absolutamente pronto. E quando isto é feito, há atrasos, porque Eurico Nelson fez, e com grande sucesso, tanto é que há igrejas que ele fundou em todo o Brasil, praticamente até o Nordeste, e ele fazia assim, ele ensinava a palavra de Deus, ele não dizia que pessoas que ele deixava lá eram pastores, mas o que lia a palavra de Deus e já demonstrava ter entendimento, é o que se tornava o líder do grupo, para ensinar outros. Eu achei interessante esta afirmação, aos quais confiavam os cuidados dos que acabaram de ser trazidos à fé, porque era isso mesmo, ficava um ali que sabia mais do que os outros. E é interessante que as igrejas vingavam. E hoje, com todo esse aparato, às vezes não vinga. A gente vê igrejas fechando às vezes, né? É verdade. Porque não houve esse cuidado. E o cuidado é de ensinar a verdade. Uma obra missionária e evangelística sólida, né? Sólida. Baseada na palavra. João Crisóstomo, e também no IV século, período patrístico posterior, ele fez essa declaração muito interessante. Ele disse, assim como o nosso corpo humano, disse ele, o corpo de Cristo está sujeito a muitas enfermidades. Os remédios, a dieta correta, o clima apropriado e o sono adequado, todos esses ajudam a restaurar nossa saúde física. Mas como será curado o corpo de Cristo? Um único meio e um único modo de cura nos foi dado, e este é o ensino da palavra. Esse é o melhor dos instrumentos, esse é a melhor dieta e clima, esse serve no lugar dos remédios, serve no lugar da cauterização e da cirurgia, quer haja necessidade de cortar, quer de amputar. Esse único método deve ser usado, e sem ele, nada mais surtirá efeito. Eu achei tremenda essa declaração, porque no corpo de Cristo, embora a igreja seja constituída dos salvos, a igreja visível, só Deus conhece os verdadeiramente salvos, não é? E mesmo entre os salvos, o cair é do homem, a tentação. Eu conheço pessoas sérias de Deus, como Davi, e nos nossos dias, que em determinado momento da vida tropeçaram, mas foram restaurados. Então a igreja precisa de cura e de tratamento, e a palavra é apresentada aqui como o único método. Então, o que o irmão diria para os pastores que querem ver e querem ter rebanhos, igrejas saudáveis? Além da pregação bem fundamentada na palavra de Deus, é também absolutamente necessário restaurar o valor do estudo bíblico. Nós tínhamos uma organização muito forte nas igrejas no passado, quando muitas vezes o número de pessoas participando desta escola bíblica dominical era maior até do que o número daqueles que ficavam para o culto por algumas razões, né? E isto tem se perdido no nosso tempo. Por exemplo, o número de pessoas agora engajados no ensino e no estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical, que é um suplemento especial,
Porque as pessoas que participam da escola bíblica dominical vão à palavra de Deus. E eu tenho ouvido de alguns professores que têm um bom entendimento de que não deve ser estudar alguns temas e aí vai a palavra de Deus escolhendo alguma coisinha, é estudar a Bíblia para saber a verdade, para poder corrigir os caminhos, né, que às vezes estão muito tortuosos em nossos dias. E é interessante. Então, pastores devem restaurar isso. E é bom, pastor, porque na pregação nós não somos interrompidos. E um estudo bíblico, assim é possível parar. Aprender sua necessidade mesmo, né? Isso. É verdade. Muito interessante. Então, nós, pastores, se quisermos um rebanho saudável, ministrar a palavra, o remédio que vai curar as doenças do povo de Deus, as doenças espirituais, morais e assim por diante. Quando o irmão falava, eu lembrei aquele texto de Paulo que diz assim, e tais fostes alguns de vós, né? Sim. Porque de fato a igreja é feita de pecadores que foram restaurados, né? Pela palavra. É verdade. Pela palavra. Crisóstomo, João Crisóstomo, ele apresentou aí, John Stott, as 4 características principais da sua pregação, deste servo de Deus, João Crisóstomo. A primeira delas, sua pregação era bíblica. Não somente pregava sistematicamente por vários livros bíblicos em seguida, como também seus sermões estavam repletos de citações e alusões da Bíblia. A segunda característica da sua pregação era a sua interpretação das Escrituras, era singela e direta, seguia a escola antioquiana de exegese literal, em contraste com as alegorizações alexandrinas imaginativas. A terceira, suas aplicações morais eram aplicáveis à vida diária prática. E quarta, ele era destemido nas suas condenações. Na realidade, era mártir do púlpito, pois foi principalmente sua pregação fiel que provocou o seu exílio. Aí as 4 características da sua pregação, não é? Recordando, bíblica, uma interpretação singela e aplicações morais, práticas e relevantes. E quarta, ele era um homem que não tinha temor de denunciar o pecado, não é? Como é que o irmão... Qual a sua avaliação destas 4 características, pastor? Elas são importantes, mas eu fico muito nesta questão de que a apresentação precisa ser uma apresentação das profundas verdades da palavra de Deus, mas em linguagem simples, que o povo possa entender. Há vários outros personagens importantes neste estudo de John Stott que apresentam esta necessidade. Eu digo isso porque há sempre o perigo de pregadores da palavra de Deus se tornarem tão intelectualizados que de fato acabam escondendo a verdade. Sim. E não é por outra razão, senão até o vocabulário elevado demais. E eu acho interessante que em alguns ambientes onde eu tenho pregado, é porque eu aprendi, eu creio que eu aprendi, fui inspirado mais por Billy Graham, a usar palavras simples, né? E há um repórter entre nós no Brasil que está sempre chamando a atenção disso, é Alexandre Garcia. Ele diz, por que usar uma palavra difícil se você pode usar uma palavra fácil, de fácil entendimento? Porque o interesse é que a mensagem seja entendida. Sim. Isso cabe muito na palavra de Deus. Em alguns lugares que eu tenho pregado, e até quando eu fui pastor lá na Memorial Batista de Brasília, uma das coisas que mais me entusiasmou foi quando o pai de uma família disse assim, ele disse assim, pastor, olha, não para a sua glória, mas eu quero dizer para o irmão o seguinte, eu tenho estado tão feliz porque quando nós voltamos para casa na hora do almoço, os nossos filhos fazem perguntas porque eles entenderam a mensagem. Sim. Isso me inspirou bastante. Eu estou falando a respeito dessa necessidade, porque nós devemos ler muitas coisas assim, muito especiais do ponto de vista teológico, mas o nosso dever é interpretar para este tempo, não é? Sim. A fim de que haja resultado, porque haverá então um verdadeiro aprendizado da palavra. E é interessante porque um dos princípios da reforma
é a clareza das Escrituras, Sim, sim. o sacerdócio universal dos crentes. Sim. É verdade que Deus deu apóstolos, pastores e Sim, mestres dons do ensino, e existem grandes pregadores que abrem a palavra para a igreja. Mas, pensando naquele exemplo de Eurico Nelson, a leitura da palavra, toda pessoa é capaz de ler e compreender. Pastor, quando eu estava na faculdade de filosofia, uma professora, doutora em lógica, na França, uma mulher que dominava do início ao fim a lógica aristotélica de Anselmo, uma sumidade. E ela, conversando particularmente comigo, ela me disse: Jorge, eu não entendo a Bíblia. E é interessante porque uma doutora em lógica não entendia. E quantas pessoas simples, apenas alfabetizadas, sem terem dado prosseguimento nos estudos, leem a Bíblia e compreendem a Bíblia, porque o autor da Bíblia, o Espírito Santo, está no coração delas para dar entendimento, não é? Então essa clareza na pregação também é fundamental, como o senhor bem destacou. John Wycliffe é um outro grande vulto aí já no século XIV, demos aí um salto, e ele disse: o serviço mais sublime que os homens poderão alcançar na terra é pregar a palavra de Deus. Esse serviço é dever mais específico dos sacerdotes e, por isso, Deus o exige diretamente da parte deles. E, por causa disso, Jesus deixava de lado outras obras e se ocupava principalmente na pregação. Assim também se ocupavam seus apóstolos e, por isso, Deus os amava. Eu acho interessante, pastor, essa declaração, o serviço mais sublime, porque nós aconselhamos, visitamos, e a administração da palavra na visita e também no aconselhamento. Mas muitos pastores não dedicam tempo considerável e necessário para preparar-se para pregar. Embora a palavra de Deus seja clara e a pregação deva ser bem explícita, que todos, até a criança, possam entender, como o senhor mencionou, ela demanda estudo e preparação, né? E seria tão bom que todos os pastores se sentissem honrados com esta visão de que é o ministério, o serviço mais sublime que os homens poderão alcançar na terra, pregar, não é? E aí os pastores não iriam com anedotas, histórias e casos para o púlpito e pregariam a palavra, né? Ele também diz já na segunda declaração: a igreja, no entanto, é mais honrada pela pregação da palavra de Deus, e daí esse é o melhor serviço que os sacerdotes podem prestar a Deus. Portanto, se nossos bispos não pregarem pessoalmente e se impedirem os sacerdotes verdadeiros de pregar, serão culpados dos mesmos pecados daqueles que mataram o Senhor Jesus Cristo. Como o irmão entende aí essa palavra de Wycliffe? Quando nós não pregamos a palavra de Deus, nós confundimos o povo, né? É muito triste isso, e tem acontecido e continua acontecendo. A questão é que hoje em dia muitos são impedidos ou terminam sendo impedidos de pregar a palavra com intensidade, com segurança, porque de fato são envolvidos em muitas outras atividades e de fato, enfim, não podem fazer a obra que é exigida deles. Eu ouvi comentários a respeito de pastores que, às vezes, até por causa de uma questão de necessidade, porque em algum lugar eu tenho lido no livro de John Stott a respeito daqueles que, por causa de não terem o suficiente nos meios para a sua vida,
não tem só o trabalho na igreja, mas tem múltiplos trabalhos, e estes, de fato, com raras exceções, podem fazer um bom trabalho, porque demanda estudo continuado, demanda meditar a respeito do texto. A mensagem tem que passar primeiro por ele, e isto demanda muito tempo, né? Da vez passada nós falamos a respeito do tempo que é exigido, né? Eu fico admirado quando eu vejo pessoas que falam tantas vezes durante a semana sem o devido preparo. No fim, eles não têm o que dizer. Sim. A mensagem fica diluída, porque não passa pela profunda meditação. Não tem jeito. O homem é assim, nós somos limitados, né? É verdade. Então, para fazer uma coisa bem feita, nós temos que nos aplicar a ela. É verdade. Muito interessante. Pastor Martim Lutero, né, século XVI, o grande reformador, e ele afirma, John Stott, no seu livro, ele faz essa declaração: em todos os seus escritos, Lutero não perdia nenhuma oportunidade de engrandecer o poder libertador e sustentador da palavra de Deus. Ele afirmou: a igreja deve sua vida à palavra da promessa e é nutrida e preservada por essa mesma palavra. As promessas de Deus são a causa da igreja, mas a igreja não é a causa das promessas de Deus. E ele prossegue: a alma pode dispensar de todas as coisas, menos da palavra de Deus. Se ela possui a palavra, é rica e nada lhe falta, visto que esta palavra é a palavra da vida, da verdade, da luz, da paz, da justiça, da salvação, da alegria e da liberdade. Que declaração fantástica deste grande pregador e reformador. A igreja deve sua vida à palavra, não é? É a palavra que cria a igreja. E a igreja, por sua vez, é coluna e esteio da verdade, né? Como o irmão vê essa... Quando a igreja começa a ser a causa das promessas, erroneamente, das promessas de Deus, o que acontece, notoriamente, é que aí as tradições da igreja, e toda igreja, toda denominação tem suas tradições, né? Há pouco o irmão estava falando que todos nós precisamos andar cuidando de voltar, estar sempre na palavra de Deus. Em todas as denominações, até hoje, nós mesmos, né, temos algumas tradições que, quando a gente vai a fundo na palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Sim. Então, é bom quando, no ambiente denominacional, a denominação permite que pastores estudiosos e que, de fato, demonstram que têm esta capacidade, vão e quebram algumas das nossas tradições. Porque novas tradições vão surgindo, à luz das tensões, porque a gente não vive num vácuo, né? Nós vivemos sempre influenciados por outras coisas. Então, quando a influência do século é muito grande sobre nós, nós começamos a enveredar por uma tradição que precisa ser quebrada. E algumas delas são tradições que vão se tornando muito preciosas para nós, né? Aí, nestas doutrinas, essas tradições preciosas, às vezes é até, por exemplo, eu sempre tenho um comentário a respeito disso, eu eleger, por exemplo, um determinado teólogo como aquele sobre quem eu falo tudo o que eu falo a respeito da palavra de Deus. Isto é um erro. Eu entendo que é um erro porque os grandes teólogos do passado, muito conhecidos, que devemos conhecer o que eles escreveram, eles também tinham suas tensões, eles tinham as mesmas tendências que nós temos. Então, os teólogos são maravilhosos, mas eu tenho que, no meu tempo, ver o que é que a Bíblia diz verdadeiramente para mim, agora. E não vai mudar a palavra, né? Graças a Deus. A idolatria da teologia é uma das desgraças no mundo cristão, porque nós não devemos idolatrar ninguém, porque até os teólogos do passado, alguns que escreveram maravilhas, quando um teólogo escreve, não há mais como ele tirar o que ele escreveu. É da natureza da escrita, não é? Sim. Agora, a palavra de Deus é diferente, porque é a absoluta verdade. Aqui não há perigo. Certo. Porque é a verdade de Deus. Agora, nos teólogos há perigo, porque devido às influências que eles sofriam, às vezes eles se encaminharam para algumas coisas que no fim são meras tradições. É verdade. Temos que ter coragem para isso. É verdade. No próximo bloco, pastor,
nós continuaremos aí considerando as declarações de Lutero sobre a palavra e a pregação da palavra. Neste terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade, nós continuaremos considerando o livro de John Stott, o primeiro capítulo, onde ele apresenta um breve histórico da pregação. E nós chegamos a Martinho Lutero e mais uma declaração de Lutero. Diz John Stott que Lutero apresentou 9 propriedades e virtudes de um bom pregador. Os 7 primeiros seriam razoavelmente de se esperar. Ele deve naturalmente ensinar sistematicamente, ter boa perspicácia, ser eloquente, ter uma boa voz e uma boa memória. Depois, deve saber quando chegar ao fim e poderíamos acrescentar como começar, pois deve ter certeza da sua doutrina. Além disso, em 8º lugar, deve arriscar e envolver o corpo e o sangue, as riquezas e a honra na palavra. E em 9º lugar, por fim, deve-se deixar zombar e escarnecer por todos. Eu gostei demais destas propriedades, né? Nem todos nós temos todas essas características, seria tão bom que tivéssemos, não é? Mas eu destaco, pastor, essa disposição de arriscar e de se envolver o corpo e o sangue e tudo o mais, mas colocar a palavra de Deus acima de nós e pagar o preço para entregá-la. Eu já tive a oportunidade de conversar com pastores pressionados por alguns líderes a evitar alguns assuntos para não chocar, melindrar pessoas, e muitos acabam cedendo e evitando mesmo parte das escrituras ou da doutrina, porque elas acertarão em cheio, não é? Famílias ou líderes das igrejas. Como o irmão vê isso, pastor? Pregadores vendidos, é assim que eu chamo, não têm autoridade alguma. A história mais interessante que eu tenho a respeito de pregadores vendidos, certa feita eu fui convidado para uma igreja e uma pessoa que era muito abastada naquela igreja quis que eu fosse morar na casa dele, uma casa que era dele, riquíssima, com várias coisas desejáveis, vamos dizer, né? E eu acho interessante porque os meus filhos, tendo ouvido a oferta, ficaram altamente entusiasmados. Eles eram pequeninos ainda, né? Só pensavam em alguns prazeres, né, na vida, numa casa. E aí, quando chegou em casa, eles me perguntaram: papai, e o que o senhor vai fazer? Aí eu aproveitei para ensinar para eles assim: meus filhos, eu não posso aceitar uma coisa assim. Eu vou morar no lugar em que a igreja tiver para mim, porque naquela época era assim mesmo. Eu não morava na casa pastoral, no apartamento pastoral. Porque você já pensou como isto poderia abalar a minha autoridade, porque eu quero assim responder favoravelmente ao favor que ele me fez. Aí eu não podia ser pregador mais. E eles entenderam isso. Ótimo. E naturalmente eu não fui lá, né? Fui para aquele lugar, mas não fui para aquela casa maravilhosa, né? Eu fui para o apartamento que era apertamento da igreja, mas eu mantive a minha liberdade de falar aquilo que Deus tinha para eu falar na palavra, né? E isso é fundamental. Não pode se vender, porque senão não tem profecia mais. É verdade. Não tem. Pastor é um exemplo a ser seguido por todos nós pastores. No próximo slide nós temos aí João Calvino, esse grande escritor e pregador e reformador. Ele também exaltava a palavra de Deus, em especial enfatizava que a primeira marca, a principal de uma igreja verdadeira era a pregação fiel da palavra de Deus. Sempre onde vemos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, escreveu ele, e os sacramentos administrados segundo a instituição de Cristo, ali
não se pode duvidar, existe uma igreja de Deus. Então, a principal marca, a pregação fiel da palavra de Deus. Uma igreja pode ter tudo, se ela não tiver essa marca, ela perdeu a principal característica, já que a fé cristã é baseada naquilo que Deus revelou, e o que Deus revelou é aquilo que Ele falou. Por isso, como vimos na introdução, a pregação ela é fundamental, não é, no cristianismo, não é verdade, pastor? E ele apresenta Hugh Latimer, do século XVI. Eu achei muito interessante e curioso, eu gostaria que depois o irmão comentasse. Ele compartilhou o seguinte: e agora lhes postularei uma pergunta estranha. Quem é o bispo e prelado mais diligente em toda a Inglaterra, que supera a todos os demais no exercício do seu cargo? Posso contar, pois sei quem é, conheço-o bem, mas agora acho que vejo vocês escutando e prestando atenção para que eu cite pelo nome. Existe um que ultrapassa todos os demais, que é o prelado e pregador mais diligente de toda a Inglaterra. E vocês sabem, e vocês querem saber quem é? Vou contar a vocês. É o diabo. E é ele o pregador mais diligente entre todos os demais. Nunca está ausente da sua diocese, nunca está longe da sua comunidade eclesiástica. Você nunca o achará desocupado, sempre está na sua paróquia, mantém residência o tempo todo. Você nunca o achará indisponível. Pode procurá-lo sempre quando quiser, pois ele sempre está em casa. É o pregador mais diligente no reino inteiro. Sempre está com as mãos no arado. Nada de se fazer de lorde ou de lazeirento pode prejudicá-lo. Sempre está praticando o seu negócio. Vocês nunca o acharão desocupado. Posso lhes garantir, onde o diabo está em residência e está com seu arado em andamento, ali, fora os livros e vivam as velas, fora as Bíblias e vivam os rosários, fora a luz do Evangelho e viva a luz das velas, até mesmo ao meio-dia. Vivam as tradições e as leis dos homens, abaixo as tradições de Deus e sua santíssima palavra. Eu gosto das figuras que ele usa, são muito interessantes. Né? E nós percebemos naturalmente algumas intrigas religiosas absolutamente claras naquele período da história. Da história. Não há como escapar disso, né? Mas nós vemos claramente isso. E, de fato, o único perigo no nosso tempo, mas naquele tempo também, que nós temos é de que, por sabermos desta realidade do bispo, que ele chama de bispo, do pregador, né? Que é o diabo, que nós andemos com medo dele, né? Porque quem conhece a palavra de Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós, né? Mas a resistência é fazer o que devemos. E o que já temos experimentado tem maravilhoso resultado na transformação de vidas, né? E nos fortalece tanto quando, por pegarmos a verdade, algumas pessoas de fato internalizam a palavra e vencem Satanás, como nós também precisamos vencer, né? Cada dia, né? Que vem até ela quer estar dizendo, não, eu vou ser como os outros, que estou entrando nessa de vale tudo. Não vale não. E naturalmente nós teremos inimigos, mas quem vai nos julgar em último sentido é de fato a palavra, é Deus e a sua palavra. Nós seremos julgados por ela, e não pela sociedade que anda aí sofrendo por causa do que faz, né? Então nós temos que ter coragem de... Agora é bom reconhecer isso, sem dúvida nenhuma, porque Satanás não para, nós devemos continuar fazendo bem o nosso trabalho, isso não é justificativo, eu entendo, e eu falei recentemente com alguns pastores sobre isso, para dizer assim, não, o diabo não para, então não vou parar nunca. Aí eu falei com ele, disse assim, se você não parar nunca, porque nós somos limitados,
fisicamente, nós podemos entrar em parafuso e, de fato, não ter mais condição de fazer o que precisamos fazer. Então, é sabedoria, é equilíbrio. Nós trabalhamos muito, nós estudamos muito a palavra de Deus, mas nós guardamos tempo também para nos refazer emocional e fisicamente para poder continuar a boa obra, porque a guerra é verdadeira. Uhum. Pastor, isso é tão interessante porque nós, ao lermos as Escrituras, quantas vezes somos exortados a vigiar e orar, porque o inimigo realmente, o que falarmos dele de mal é pouco, mas ele é persistente, ele é perseverante, e nós temos que estar atentos e ver a pregação no contexto desta batalha espiritual. A quem mais interessa um púlpito desviado, um púlpito onde, como o senhor disse, a palavra é lida, mas é deixada de lado, e as ilustrações, ideias, brincadeiras. Hoje há uma forte ênfase no pastor engraçado, não é, que se movimenta demais, chama muito a atenção para si. Nós temos que ter o cuidado, porque as setas inflamadas do diabo na mente de um pregador pode levá-lo realmente a pensar que o que vai agradar, o que vai conquistar, o que vai agregar são ideias estratégicas e deixar as Escrituras de lado. Nós estamos num contexto de batalha espiritual, que este autor, de uma maneira jocosa, né, para com aquelas pessoas que ele se dirigiu, ele quase que disse, olha, sejam dirigentes também, né? Já que o nosso inimigo é. Richard Baxter, já no século XVI, também outro pastor puritano, ele escreveu, resumindo, devemos ensinar-lhes tanto quanto possível a respeito da palavra e das obras de Deus. Quão grandiosos são esses dois compêndios para o ministro pregar sobre eles, quão excelentes, quão maravilhosos e quão misteriosos. Todos os cristãos são discípulos ou alunos de Cristo. A igreja é sua escola. Nós somos seus introdutores. A Bíblia é a sua gramática. É essa que devemos sempre estar ensinando a eles. E ele prossegue. O ofício do ministério cristão, corretamente entendido, é o mais honroso e importante que qualquer homem no mundo inteiro pode chegar a exercer, e será uma das maravilhas e atividades da eternidade considerar as razões por que a sabedoria e a bondade de Deus alocou esse ofício ao homem imperfeito e culpado. Nós, pregadores, deveríamos considerar que, embora imperfeitos e culpados, como ele menciona, Deus nos deu essa nobre e importantíssima missão, pregar. Nós precisamos resgatar o valor do ministério pastoral e da sua pregação, a pregação da palavra, né, pastor? Eu tenho pensado muito ultimamente a respeito de uma onda que surgiu, até onde entendo, de um dos nossos bons líderes na atualidade, que ele disse que, de fato, ele teria dito assim, ou escrito mesmo, que a Bíblia não autoriza o pensamento de que pessoas são especificamente chamadas para um ministério. E aí eu fui imediatamente ao apóstolo Paulo e relembrei que o apóstolo Paulo tinha absoluta certeza de que foi chamado para o ministério. E eu diria até, ai do pregador que não sabe que ele é chamado para isso. Sim. Porque dá força, porque ele entende, então, se chamado, algo por Deus foi determinado na vida dele. Aí ele se empenha para agradar a Deus neste serviço, né? Então, esta falta de consciência do chamado, que lamentavelmente é característica de alguns hoje, que chegaram lá porque decidiram chegar, aí perde a autoridade também de fazer isto. Porque aí eles ficam se segurando nesta atividade ao ouvir as críticas ou os aplausos daquilo que dizem, em vez de, porque chamado, ele vai pregar a palavra. Sim. Tão claramente a palavra, né? É verdade.
ele dá prosseguimento dizendo que o grande desígnio e a intenção do ofício do pregador cristão são restaurar o trono e domínio de Deus nas almas humanas, demonstrar nas cores mais vivas e proclamar na linguagem mais clara as maravilhosas perfeições, atuações e a graça do Filho de Deus, e convidar as almas humanas a entrar num estado de amizade eterna com Ele. O Senhor já bem comentou. Ele prossegue afirmando, é uma obra, a obra da pregação, que um anjo poderia aspirar como honraria para o caráter dele. Sim, um ofício que todos os anjos no céu poderiam desejar e exercer nos próximos 1000 anos. É um ofício tão honroso, importante e útil, que se alguém for escolhido para isso por Deus, cuja graça o tornasse fiel e bem-sucedido nisso por toda a sua vida, poderá desprezar com desdém uma coroa real e derramar uma lágrima de compaixão pelo monarca mais brilhante da terra. Na terra, né? Que comparação extraordinária ele fez do valor do pregador e da pregação. Já no próximo slide nós chegamos a John Wesley no século XVIII, e ele disse: quero saber uma só coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus tem condescendido em ensinar o caminho. Com essa mesma finalidade, ele desceu do céu, escreveu tudo num livro. Ó, dá-me aquele livro. A qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Eu já o possuo. Aqui há conhecimento suficiente para mim. Quero ser homo unius libre, homem de um só livro. Não é? Como o irmão vê essa declaração, né? Hoje tem editoras, cada uma delas com centenas de publicações. Eu me lembro que em 1980, quando eu estava no seminário, tinham poucos livros. Hoje temos aí diversas editoras, né? Como eu disse, com centenas de publicações. Qual deveria ser aí, pastor, o balanço entre a leitura da Bíblia e de outras obras? Desde que todas as outras obras, indistintamente, eu aprendi que, toda vez que nós dizemos todas ou todos, a gente precisa ter muito cuidado, né? Sim. Mas, neste sentido, todos os outros escritos têm de ser submissos à palavra. É o que ele está dizendo, né? Homem de um só livro não é naturalmente, todo mundo entende, eu vou ler só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. Não, eu posso ler outras coisas. Mas tudo vai ser julgado pela Bíblia. Sim. Não só os livros, mas todas as afirmações. Não importa se o indivíduo é doutor 3 vezes, né? Tem 3 doutorados, pós-doutorados, etc. Tudo que ele disser, mesmo se crente, vai ser testado pela Bíblia. Sim. E quando nós fazemos isso, nós estamos seguros, né? Porque a Bíblia não tem erro. E é algo que alguns pregadores, lamentavelmente, já não dizem com segurança. É verdade. Mas nós devemos ter a coragem de dizer, né? Porque Deus outrora falou por meio de profetas, no fim ele falou sobre o seu Filho, e tudo isto confirma a mesma palavra, distinta, né? Que nos ajuda não só a ter um futuro garantido na eternidade, mas a viver aqui como Deus quer, para sermos bênção. A doutrina da inspiração, Sim, da inerrância fundamental. e da suficiência das Escrituras. Pastor, para finalizar, nós vamos para o último slide, onde nós temos a declaração de Martin Lloyd-Jones, em que ele afirma: para mim, a obra da pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser convocado. Se alguém quiser saber de outra razão em acréscimo, então eu diria, sem qualquer hesitação, que a mais urgente necessidade da igreja cristã da atualidade é a pregação autêntica. Que declaração fantástica, não é? Para mim, a obra da pregação é a mais elevada, a maior
e a mais gloriosa vocação. Aí eu fico pensando, por que muitos pastores vão para o culto, enchem os cultos de tanto louvor, de danças, jograis, participações inúmeras e diversas, e reduzem o tempo da pregação. Alguém me disse ter visitado uma igreja e foi uma bênção. E eu perguntei por quê? Porque o pastor deu uma palavra de 10 minutinhos. Ele deu uma palavra. Quer dizer, não houve uma pregação e aquele irmão se alegrou muito com aquela pequena palavra, né? Então, muitas vezes, os próprios pastores estão desvalorizando essa vocação sublime. E para fechar, então, o nosso último bloco, o que o irmão tem a dizer aos pregadores sobre essa vocação? O pregador, geralmente, nas igrejas, é o pastor, é o líder da igreja. Lamentavelmente, há muitos pastores que não entenderam até agora o que é que significa o trabalho deles. É a pregação que é o mais fundamental e o mais essencial, mas a liderança da igreja é a responsabilidade deles. Na cura destes desvios de comportamento na igreja, como, por exemplo, o domínio das artes em suas múltiplas formas, o domínio das apresentações, até musicais, sim. Então, tudo tem um limite. Agora, o abuso é tão grande porque, acostumado a igreja com o show, até eu passei por uma igreja aí que era o show da fé, né? Mas acostumado com o show da fé, de fato, eles querem fazer com que as pessoas só venham aqui para terem diversão, e a palavra de Deus, a Bíblia, o culto, não é diversão, no sentido de só eu me alegrar com as coisas que eu quero ouvir, não é? Entretenimento. Não é entretenimento de jeito nenhum, mas em muitos lugares tem se tornado. Mas se os pastores não têm coragem, porque não, o fulano é líder, é filho de um líder importante da igreja, eu não posso dizer não para ele. Pode sim. Ou então convida um grupo. Eu tenho tido muitas vezes a experiência, convida um grupo, se não disser que eu quero que vocês cantem 2 vezes no culto, eles cantam o repertório todinho deles. Porque eles vêm interessados no comércio das... Eu tenho visto isso muitas vezes. Recentemente eu passei novamente por uma experiência assim, quando numa conferência. A respeito desta questão da minha promoção, do meu é um serviço, sim, mas tudo tem limite. No culto da igreja não é para ser assim. É verdade. Não é para ser assim. Agora, o pastor é que comanda isso. Agora, alguns não assumem a coragem de ajudar a igreja, lamentavelmente. Eu me lembro, pastor, para a gente finalizar esse estudo do primeiro capítulo e finalizar o último bloco, pastor Frederic Orr, ele dizia que a proporção do culto são 5 pães e 2 peixinhos. E ele ilustrou dizendo, a pregação 5 pães, né? E a música 2 peixinhos. Ele disse que essa deveria ser a proporção do tempo, né, no culto, para o louvor e para a pregação. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação de grande valor, com a sua experiência, e se Deus quiser, nós daremos prosseguimento nos estudos do livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. Um abraço, que Deus os abençoe.